Meu nome é Inara Cunha Ferreira e eu irei apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o tema Protocolo Restaurador para Lesão Cervical Não Cariosa, relato de caso, orientado pelos professores Edson Barros e Thaís Barros. A lesão cervical não cariosa é uma condição patológica caracterizada pela perda gradual da estrutura dentária na região cervical do dente, sem qualquer envolvimento bacteriano. Segundo Levitt e colaboradores, a prevalência da lesão cervical não cariosa varia de 5 a 85%. Para Grippo e colaboradores, sua etiologia é multifatorial. Em relação à sua prevalência, Levitt e colaboradores perceberam que ela varia devido à sua forma, etiologia, idade e grupo étnico que está sendo analisado. E de acordo com Da Costa e colaboradores, o grau de severidade da doença aumenta com o decorrer da idade. Dessa forma, países com populações mais idosas teriam uma prevalência maior para essa doença. Já que a etiologia da lesão cervical não cariosa é multifatorial, para Grippo e colaboradores, a associação dos principais fatores etiológicos modulam a formação e evolução da doença. Os principais fatores são: tensão. De acordo com Spini e colaboradores, ela ocorre quando forças oclusais incidem na região cervical do dente, distribuindo-as de forma não axial ao longo eixo do dente. Clinicamente, segundo Carlo e colaboradores, as lesões se apresentam em forma de cunha, com coloração castanha amarelada e consistência firme, devido à deposição de dentina terciária ou esclerótica. Fricção. De acordo com Grippo e Schelles, a fricção é definida como uma perda de estrutura dental, que ocorre devido a um desgaste mecânico decorrente de fatores endógenos ou exógenos. A atrição ocorre como resultado do contato incorreto dos dentes. Já a abrasão ocorre devido ao uso constante de substâncias ácidas e abrasivas. Biocorrosão. Para Buskorska, Stauffenbiel e colaboradores, a biocorrosão é decorrente de uma ação ácida, seja ela endógena ou exógena, que promovem a degradação química da superfície dental. De acordo com Fall, clinicamente essa lesão é caracterizada desde depressões superficiais em forma de pires, como lesões amplas em forma de disco ou cunha. De acordo com Cunha, a prevenção desses tipos de lesão são individuais para cada paciente e cabe ao cirurgião dentista identificar os fatores causais de cada indivíduo e orientar ele sobre os efeitos que isso pode lhe causar. Segundo a Academy of Operative Dentistry, IQINA, o tratamento da lesão cervical não cariosa deve ser individualizado, dependendo sempre da sua etiologia, desconforto do paciente e extensão da lesão. Canale cita diversas opções restauradoras como alternativas para o tratamento da lesão cervical não cariosa. No entanto, as resinas compostas são frequentemente usadas devido à sua excelente propriedade estética, mecânica e capacidade adesiva aprimorada. Para Silveira e colaboradores, e Durson e colaboradores, o tratamento das lesões cervicais não cariosas se dá pela eliminação ou controle dos fatores causais, associado ao recobrimento das áreas de degradação do tecido dental. As técnicas de recobrimento podem ser feitas tanto de forma direta, com resina composta ou cimento de ionômero de vidro, ou indireta, com material cerâmico ou resina composta. A comparação das técnicas direta, semidireta e indireta. Técnica direta. A restauração é realizada diretamente sobre o dente já preparado, com auxílio do sistema adesivo. Geralmente, essa técnica é realizada de forma incremental e a resina composta é polimerizada por fotoativação. A técnica apresenta um custo menor quando
comparada a outras técnicas. Técnica indireta. Após o preparo do dente, ele é moldado e restaurado provisoriamente. A restauração é confeccionada sob um modelo de gesso com polimerização adicional por luz, calor ou pressão, envolvendo um laboratório protético. Essa técnica é realizada em no mínimo 2 sessões clínicas, como por exemplo para restaurações cerâmicas e restaurações com cerômeros. Técnica semidireta intraoral. Nessa técnica, a cavidade é isolada e a restauração é fabricada sobre a cavidade. Após a polimerização intraoral, a peça é removida, finalizada e polimerizada adicionalmente fora da boca, seguida da cimentação da restauração sobre o dente preparado. Técnica semidireta extraoral. Na técnica semidireta extraoral, é realizada uma moldagem do dente preparado para obtenção de um modelo rígido ou semirrígido. A confecção da peça é executada sobre o modelo e, após a conclusão, a restauração é removida, uma polimerização adicional é realizada e a peça é cimentada na mesma sessão clínica. Essa técnica exige um menor tempo de permanência do paciente na cadeira odontológica e é feita em única sessão. De acordo com o FOL 2015, fatores como manuseio e inserção do material restaurador, controle da umidade do campo operatório, acabamento, desconforto do paciente e tempo clínico despendido para realizar o procedimento devem ser levados em consideração quando se planeja realizar uma restauração em lesão cervical não cariosa. A escolha do sistema adesivo que será usado na restauração deve levar em consideração se ele é autocondicionante ou convencional, qual o seu número de etapas, o tempo de condicionamento, se a adesão será somente em esmalte ou em dentina, já que, segundo Perdigão, Tissai e colaboradores, Pérez e colaboradores, um problema frequentemente observado nessas lesões é a presença de dentina reacional ou esclerótica, que dificulta a penetração do adesivo e, dessa forma, prejudica a adesão do material ao adesivo e interfere no sucesso restaurador desse tipo de lesão. Para Osório e colaboradores e Erickson e colaboradores, uma alternativa para o uso de adesivos autocondicionantes em lesões cervicais não cariosas é aplicar condicionadores dentinários como o ácido etilodiânimo tetracético, ou EDTA, para aumentar o desempenho adesivo, já que o uso dele demonstrou uma melhora na adesão dentinária, na adesão de dentina primária, secundária e esclerótica. De acordo com Sauro e colaboradores e Luque Martins e colaboradores, isso ocorre devido ao EDTA remover a camada superficial de Smearley, melhorando assim a interação do adesivo autocondicionante com dentina esclerótica. Em um estudo realizado por Pillmans e colaboradores, mostrou que as taxas de retenção das restaurações com resina composta em lesões cervicais não cariosas foram superiores, mesmo após 18 meses de acompanhamento, devido ao uso prévio do condicionamento com EDTA antes da aplicação do sistema adesivo autocondicionante. Com a finalidade de comparar diferentes técnicas restauradoras em um mesmo paciente, foram selecionadas cavidades com características semelhantes para a realização do tratamento restaurador, com resina composta, e observar qual técnica possui maior longevidade para o tratamento das lesões cervicais não cariosas, de acordo com os critérios USPHS. O objetivo geral do trabalho foi analisar o comportamento clínico de 2 protocolos restauradores presentes na literatura para o tratamento das lesões cervicais não cariosas, através de um paciente com múltiplas lesões. O objetivo específico foi acompanhar a efetividade clínica por meio das variáveis de integridade marginal, forma anatômica, descoloração marginal e textura superficial, utilizando o índice USPHS. Relato do caso. Paciente RNV
40 anos, gênero masculino, procurou atendimento odontológico queixando-se dos desgastes em seus dentes inferiores. Durante a anamnese, observou-se múltiplas lesões cervicais não cariosas, com desgastes mais acentuados nos dentes 33, 43 e 44. Foi indicado restaurações estéticas com resina composta nos elementos 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 e 44. O paciente foi orientado a reduzir o consumo de alimentos e bebidas ácidas, escovar os dentes somente após 30 minutos, evitando assim a escovação após a ingestão de alimentos ácidos, reduzir a pressão durante a escovação, usar somente escova macia e utilizar dentifrícios de baixa abrasividade. O elemento 43 foi restaurado pela sequência restauradora direta. Já o elemento 33 foi restaurado pela sequência restauradora semidireta. Ambos tratamentos não foram realizados desgastes prévios à restauração. Técnica direta. A estratégia adesiva foi realizada pela técnica de hibridização com sistema adesivo autocondicionante associado ao condicionamento seletivo do esmalte com ácido fosfórico a 35%. Foi selecionado o sistema adesivo autocondicionante Clearfill SE Bond. Primeiramente, foi aplicado o primer ácido de forma ativa por 10 segundos, leve jato de ar por 5 segundos e fotoativado por 10 segundos. O adesivo foi aplicado de forma ativa por 20 segundos e fotoativado por 10 segundos. Em seguida, foi utilizada a resina Filtech Z350 XT na cor A3B pela técnica de inserção incremental, com incrementos oblíquos de mais ou menos 2 mm de espessura e fotopolimerizado por 20 segundos, um por vez. Como camada final, a resina A3E foi inserida e fotopolimerizada por 20 segundos. O fio retrator foi removido e o acabamento foi realizado com lâmina de bisturi número 12 e broca 3195 fina e 3195 extra fina. Por fim, o polimento foi realizado com discos abrasivos do tipo Softlex Pop-On e pontas abrasivas. O polimento final foi realizado na mesma consulta, com discos de feltro e pasta polidora. A adaptação marginal foi conferida com a sonda exploradora número 5. Os procedimentos de acabamento e polimento na técnica direta foram realizados na mesma sessão após a finalização da restauração, por uma razão comparativa ao que foi realizado na técnica semidireta, na qual esses procedimentos ocorreram no mesmo dia em que a peça foi cimentada. Técnica semidireta. A moldagem em 2 etapas foi realizada com silicona de adição, na qual realizou-se a moldagem primeiramente com pasta densa e somente depois foi adicionada a pasta fluida de baixa viscosidade. Após a presa da moldagem, isolou-se com lubrificante à base de água, o negativo, e vazou-se com silicone de adição específico para modelos, para obtenção do modelo semi-rígido. A acomodação da resina foi realizada no modelo, também com incrementos de mais ou menos 2 mm de resina A3B e fotopolimerizado por 20 segundos. Em seguida, a camada final de resina A3E foi inserida e fotopolimerizada por 20 segundos. Por fim, foi realizada
uma fotopolimerização final na parte interna da peça, por 20 segundos. A etapa de acabamento e polimento foi realizada com o mesmo protocolo utilizado na técnica direta. A peça confeccionada foi fixada com auxílio de microbrush impregnado de barreira gengival. Ao fim do polimento, a região interna da peça foi limpa com ácido fosfórico a 35% por 30 segundos, lavada e seca. O sistema adesivo foi aplicado somente o frasco de adesivo por 20 segundos de forma ativa e fotopolimerizado por 10 segundos. Sob isolamento relativo, com roletes de algodão e afastador bucal, como Daut e colaboradores sugerem, somente o esmalte dental foi condicionado, com ácido fosfórico 35%, por 30 segundos, lavado e seco. O adesivo autocondicionante Clearfill SE Bond foi aplicado da mesma forma da técnica direta. Foi aplicado na superfície interna da peça uma camada de cimento resinoso dual. O conjunto foi levado à boca, pressionando a peça sobre as paredes para remover os excessos do cimento com sonda exploradora. Só então foi fotopolimerizado por 40 segundos. Ao fim da cimentação, foi realizado ajuste final das margens com lâmina de bisturi número 12 e ponta diamantada 31,95 extra fina. Todas as restaurações apresentaram o mesmo aspecto clínico final. O paciente não relatou sensibilidade pós-operatória imediata em nenhuma das técnicas realizadas. No acompanhamento realizado após 9 meses, todas as restaurações encontravam-se íntegras, recebendo score alfa em todos os testes de integridade marginal, forma anatômica, descoloração marginal e textura superficial. O presente estudo resultou que ambas as técnicas se mostraram satisfatórias ao longo de 9 meses. A longevidade técnica continuará sendo analisada para conclusões mais assertivas no futuro e o acompanhamento será realizado de 6 em 6 meses. Discussão. Esse trabalho visou demonstrar 2 técnicas restauradoras para as lesões cervicais não cariosas, onde cada uma delas foi executada em uma M-arcada para avaliar longitudinalmente ambas. Ambas possuem vantagens e limitações, e cabe ao cirurgião dentista avaliar qual está melhor indicada para o seu paciente. De acordo com Miller e Osturk, desde o preparo cavitário até a reanatomização se tornam mais dificultosos quando realizados com técnica restauradora direta. A técnica semidireta acaba tornando-se mais eficiente, já que a restauração será realizada fora da boca, sem interferências da mucosa ou umidade. Para Fall, na técnica de restauração direta, a margem cervical da lesão cervical não cariosa é a mais delicada e demanda a utilização de instrumentos como microbrush, espátulas e pincéis de resina, que possibilitem a colocação adequada do material restaurador e do sistema adesivo. Em casos mais complicados, a adaptação marginal pode se tornar problemática, sendo mais indicado a técnica semidireta, que mostra o melhor desempenho nessa adaptação, promovendo uma longevidade maior em relação a microinfiltrações marginais. Para Jung e colaboradores, na técnica direta, principalmente em restaurações subgengivais, a utilização de discos de acabamento se torna mais difícil devido ao acesso, mesmo em procedimentos em que ocorre a retração gengival. A probabilidade de ocorrer agressão ao periodonto é alta. Sendo assim, se torna necessário o uso de taças de borracha como opção de polimento, que demonstraram ser menos eficazes em comparação aos discos.
Parafol, o acabamento e polimento extraoral da peça confeccionada na técnica semidireta proporciona uma lisura superficial superior e um periodonto mais saudável. Para Pérez e colaboradores, as restaurações classe 5 são consideradas menos duráveis devido à dificuldade do isolamento e controle da umidade. Dessa forma, torna-se imprescindível a utilização do isolamento absoluto do campo operatório, para que proporcione ao operador um tempo de trabalho prolongado sem a necessidade de se preocupar com a contaminação. Em contrapartida, Daut e colaboradores, em um estudo realizado para avaliar a influência do tipo de isolamento do campo operatório, relativo ou absoluto, em restaurações de lesão cervical não cariosa, foi observado que não houve diferenças significativas entre o tipo de isolamento, concluindo que em restaurações classe 5, o desempenho foi igualmente bom com ou sem isolamento de dique de borracha. Assim como Loguércio também percebeu em sua pesquisa que o uso do isolamento relativo mostrou-se semelhante ao isolamento absoluto em termos de preferência do paciente, tempo de execução, danos gengivais e taxas de retenção nas restaurações adesivas. Para Smith e colaboradores, o volume de resina composta, quantidade de incrementos, geometria da lesão e o fator C influenciam diretamente na tensão gerada durante a polimerização da cavidade das lesões cervicais não cariosas. Para Garcês também citou que, quando utilizada a técnica de restauração semidireta com resinas compostas, a contração de polimerização ocorre no modelo de trabalho. Consequentemente, ocorre redução da tensão sobre a linha de união dente-restauração. O trabalho concluiu que, independente da técnica empregada, direta ou semidireta, ambas são boas opções restauradoras, realizadas com resina composta, e possuem taxas de sucesso semelhantes. A etiologia das lesões cervicais não cariosas é complexa e multifatorial. O cirurgião dentista deve ter conhecimento sobre o diagnóstico e sua etiologia para maior eficácia e longevidade do tratamento restaurador. Essas são as referências bibliográficas do meu trabalho. Muito obrigada.